A arte marcial, ela me motivou, tipo assim, eu queria uma referência, que é quando eu mudei para São Gabriel, eu não tinha essa referência, eu queria uma referência, uma pessoa que fosse meu exemplo, digamos assim. Eu encontrei na arte marcial isso, entendeu? Aí eu comecei no taekwondo e pouco tempo depois o Felipe chegou em São Gabriel. E eu gostei do esporte, me interessei e comecei a praticar. Depois de um tempo, o Felipe teve que voltar para a cidade dele, que é Pancas, e eu meio que me cobrei a dar continuidade, a não deixar o kickboxing morrer na cidade e eu continuar treinando também. E foi meio que o acaso, né? Eu não tinha diretamente o interesse de começar a dar aula, só que apareceu aquela oportunidade e eu comecei a focar nisso. Tipo assim, comecei a treinar mais como... Tipo assim, ter uma obrigação maior de treinar para aprender e dar aula, né? Tinha cerca de uns 6 meses que eu estava dando aula e eu fui para Guriri e na volta eu dormi na moto e bati na cerca, né? Foi um acidente bem grave, assim, tipo assim, fraturei joelho, fiquei próximo da morte, assim, digamos, né? Quando aconteceu o acidente, eu meio que, naquele momento ali, sabe, tipo assim, pelo que eu passei, eu desisti da luta. Tipo assim, eu ouvi do médico que eu não andaria mais sem uma ajuda de uma muleta, que eu não tinha condições mais de praticar nenhum esporte. E naquele momento ali eu meio que falei, vou desistir disso, entendeu? Meu foco era estar bem, a recuperar, era deixar minha família bem. Só que com o tempo, algumas pessoas que eu conheci na luta, que eram alunos ou conhecidos da luta, começaram a me incentivar, tipo assim, volta da aula, nem que seja para você ficar sentado, nem que seja para você só passar o movimento, a gente faz. Isso foi me motivando a voltar. Eu acredito que um pouco do que eu sou hoje tem a ver com essa coisa da luta, dessa coisa de persistência. Talvez eu não teria tido a mesma motivação que eu tive para sair daquele momento, entendeu? Eu passei cerca de 3 meses na cama, que eu não conseguia levantar, não conseguia fazer nada. E aí depois, quando eu resolvi voltar da aula, mesmo sem conseguir chutar, sem conseguir fazer nenhum movimento, eu decidi que eu tinha que ser o melhor naquilo. Eu tinha que me esforçar ao máximo para, mesmo que eu não conseguisse em algumas coisas fazer o meu 100%, eu tinha que ser o melhor, eu tinha que ensinar o melhor. Meus alunos tinham que representar bem o que eu estava querendo passar. Cara, eu já tive sobrepeso. Eu cheguei ali perto dos 93 quilos. Quando eu comecei na luta, eu tinha cerca de 93 quilos. Tenho 1,75 m, então era bem cheinho. Se eu não tivesse encontrado a luta, hoje eu estaria na obesidade. Pelo ritmo que eu estava, por questão de trabalho. Eu trabalhava muito, fazia muito... Na época eu trabalhava em fábrica de jeans. Fazia serão, aqueles horários, tipo assim, sair 9 horas da noite, começar às 7 horas da manhã no outro dia. Aí você acaba comendo mal, sua rotina fica meio desregulada, né? O esporte, eu estar no kickboxing me motivou. Algumas pessoas, por exemplo, falando do Felipe, ele por praticar musculação, foi ele, por causa dele, comecei a musculação também, inclusive. Isso acaba trazendo outras coisas. Por exemplo, se você pratica esporte, você acaba se cobrando a corrigir sua alimentação. Você acaba se cobrando a ter uma certa disciplina com a alimentação, com a sua saúde, senão não rende, né? O seu treino não é a mesma coisa. Hoje, pelo menos 80% das pessoas não querem o esporte, não querem o kickbox como competição. Eu vejo isso, hoje dando aula eu vejo isso. Uns 20% querem o contato, mas as pessoas que não querem o contato, tem como ela aprender e chegar num nível bom de combate sem necessariamente ficar trocando porrada, sem ficar... eu falo que o risco é mínimo de lesão, de machucar, porque tem todo um cuidado em cima disso. Tipo assim, não é só chegar lá, colocar a luva na mão e sair dando porrada. Você aprende, você entende o seu limite, você supera os seus limites. E a partir disso você decide se você quer um contato maior ou se não quer. Se você não quer, ninguém vai te obrigar, ninguém vai te colocar num ringue para lutar se você não tem interesse. Entendeu? Você vai aprender e aí você decide se você quer o contato ou não. Você pode ter todos os benefícios de um atleta sem necessariamente ser um atleta. Geralmente o iniciante ele começa na luta com esse receio. Com receio de levar porrada, com receio de levar soco, acha que é isso, né? Antes de começar já tem aquele preconceito. Eu treinava taekwondo e a gente dividia, era várias salas.
a gente dividia esse espaço, era um ginásio várias salas, e cada sala tinha um esporte. Então eu treinava do lado, numa sala, e ele dava aula do outro lado. Nessa época eu era aluno no taekwondo, eu era faixa vermelha na época, e ele era professor do outro lado da sala. E pra gente, tipo assim, ia beber água, eu sempre passava e dava uma olhada, eu sempre fui curioso com essas coisas. Eu gostei do esporte, do kickbox, do método dele que ele passava, da forma que ele dava aula. Tipo assim, era desafiador, então foi onde eu me interessei pelo treino, foi onde tudo começou. Com o tempo, na verdade eu passei a dividir tempo. Eu fazia, durante a semana eu fazia o treino de taekwondo e o treino de kickboxing. Com o tempo foi pesando para um lado, eu tive que fazer uma escolha mais para um lado, foi onde eu, tipo assim, eu continuei treinando o taekwondo até onde eu me graduei, hoje sou preto taekwondo, mas eu sempre puxava mais para o lado do kickboxing, tanto é que hoje eu dou aula de kickboxing, né? Quando eu recebi minha faixa preta, eu estava na cama, foi a história do acidente. Tipo assim, eu tinha recém-graduado, sofri o acidente, aí na cama ele foi lá e me entregou, tipo assim, como uma forma de respeito, né? Observando as pessoas que iam conversar comigo, eu acredito que elas não acreditavam nisso. Tipo assim, na recuperação de ver o que eu faço hoje para aquele momento. Acredito que elas não... Eu tive que acreditar primeiro, né, para as outras pessoas acreditarem, que eu acho que eles não acreditavam. Pela cara e pelo que eles demonstravam, eles não acreditavam. Eu tinha tudo que eu precisava para não continuar. Eu podia, tipo assim, simplesmente ficar ali. Eu tinha todo o apoio, toda a muleta, vamos dizer assim, todo aquele apoio para ficar ali. As pessoas estavam ali, me viu que eu estava no meu limite, entendeu? Se eu não pegasse impulsão e continuasse, tava tudo bem para mim e para todo mundo. Era normal uma pessoa que sofreu o que eu sofri não dar continuidade, não conseguir fazer mais nada, entendeu? Cara, não tem nem explicação, não tem nem o que dizer, cara. Tanto é que a gente tem o vídeo da minha graduação de preta. Eu creio que muita gente ainda não acredita de kickbox, isso, a graduação de preta de kickbox. Cara, não tem como não chorar. Você pode ser forte do jeito que for, não tem como não chorar. Numa graduação, tipo assim, uma superação incrível você chegar e sentir que você conseguiu, entendeu? Sua meta foi cumprida dentro do que você planejou. Cara, não tem como descrever. Eu vejo que a pessoa que quer começar, ela pensa muito, tipo assim, ela quer colocar uma meta grande e ela pensa nessa meta lá no final. Às vezes a pessoa, por exemplo, eu vejo acontecer muito isso, às vezes a pessoa tem 30 quilos para perder, ela pensa nos 30 quilos. Ela tem que pensar no começar, em dar o início, em tipo assim, criar o hábito. Então, às vezes, começar não é tão difícil, entendeu? É difícil a pessoa ficar calculando lá no final, até onde ela quer chegar primeiro. Então, a primeira ela tem que dar esse primeiro passo, dar início, fazer o básico, mesmo com toda a dificuldade, fazer o básico, para depois passar para um próximo nível e subir no ritmo. Sou Marcelo Lima, hoje eu sou faixa preta de kickbox, sou azul claro de Muay Thai. E hoje é a minha profissão, o esporte, o kickbox, o Muay Thai é a minha profissão, hoje eu vivo do esporte. E isso começou lá atrás, tipo assim, naquele momento que eu decidi sair da cama, decidi começar tudo de novo, porque querendo ou não, tudo que eu tinha construído até ali, depois que você sofre um acidente, você não tinha mais mobilidade. Eu tinha que reaprender a andar de novo, até que foi tempos de fisioterapia para isso, né? E eu comecei com o básico, cara. Eu comecei, quando eu comecei a sair da cama e comecei novamente, eu comecei simples, no saco de pancada, e fui indo até o que é hoje, né? Então, tipo assim, aquela vontade de lá atrás, aquela vontade de reiniciar, que me trouxe para cá. Hoje fazem 7 anos de pós-acidente e são 6 anos aí dando aula já de novo. Chora não, Marcelo. E aí, professor, tá orgulhoso? Oh. Primeiro. Só já não pode ser você.